No aniversário de 80 anos, o milionário Joaquim Alcântara chorava sozinho numa mesa para 40 pessoas. A mesa estava posta, o bolo intacto, nenhum convidado apareceu, até que a pequena Maria Flor entrou naquela sala. E o que aconteceu nos segundos seguintes jamais poderia ter sido planejado. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Joaquim Alcântara estava sozinho, completamente sozinho, no dia em que completava 80 anos de vida. A mesa gigantesca à sua frente tinha 40 lugares, todos preparados com pratos de porcelana branca, taças de cristal e talheres de prata reluzentes. Mas nenhum deles seria usado. Nenhuma alma além dele e dos garçons constrangidos ocupava aquele salão imenso. O relógio na parede bateu 8 vezes. Cada badalada parecia gritar sua solidão para o mundo. Joaquim olhou fixamente para a porta principal, como vinha fazendo há mais de 1 hora. Nada. Ninguém atravessaria aquela porta. Ninguém viria abraçá-lo, desejar felicidades ou brindar a sua vida. Ele sentiu um aperto no peito. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam a bengala de madeira escura. Tinha escrito tantos convites. Dr. Mendes, seu médico de 30 anos. Dona Lúcia, a vizinha com quem jogava xadrez nas tardes de domingo. Seu antigo sócio, Roberto. Até mesmo alguns funcionários aposentados da fábrica que ele fundara décadas atrás. Ah, eles esqueceram de mim, murmurou para si mesmo, sentindo a garganta apertar. 80 anos e ninguém se lembrou. Os garçons evitavam olhar diretamente para ele. Joaquim percebeu o desconforto deles e sentiu vergonha. Vergonha de estar ali, um velho solitário esperando por convidados que jamais chegariam. Mas algo não fazia sentido. Ele conhecia aquelas pessoas havia anos. Eram boas pessoas. Por que todas faltariam ao mesmo tempo? Nem uma ligação, nem uma mensagem de desculpas. A porta do salão se abriu. Joaquim sentiu o coração acelerar. Finalmente alguém. Mas sua esperança durou apenas 1 segundo. Era Inácio, seu filho mais velho. Ele entrou no salão com o celular colado na orelha, falando alto sobre ações e mercado financeiro. Nem sequer olhou para o pai. Foi direto até o bar de cristal e se serviu de uma generosa dose de uísque importado. Joaquim observou o filho com uma mistura de tristeza e raiva crescendo dentro dele. Inácio vestia um terno cinza impecável, cabelos penteados para trás com gel, sapatos italianos brilhando. Tudo nele gritava sucesso e frieza. Inácio, chamou Joaquim, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Você viu se alguém ligou? Talvez tenham se atrasado. Inácio desligou o telefone e tomou um longo gole do uísque antes de responder. Quando finalmente olhou para o pai, não havia uma gota de carinho em seus olhos. Pai, dispense esses garçons. Está ridículo mantê-los aqui parados. Mas os convidados não vão vir. A voz de Inácio era afiada. Aceite logo isso e dispense esses coitados. Joaquim sentiu as dolorosas palavras. Ele sabia que o filho era duro, sempre fora, mas naquele dia, no seu aniversário, esperava pelo menos um pouco de gentileza. Eu não entendo, começou Joaquim, a voz tremendo. Eu escrevi para o Dr. Mendes, para a Dona Lúcia, para o Roberto. Inácio soltou uma risada. Foi uma risada curta, seca, cruel. Ah, escreveu mesmo? Ele se aproximou da mesa, apoiando uma das mãos na cadeira vazia ao lado do pai. Que pena que esses convites nunca chegaram ao destino, não é? Joaquim olhou para ele, confuso. Como assim não chegaram? Eu mesmo os coloquei para serem enviados. Eu queimei todos, pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pararam de respirar. Joaquim sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de seus pés. Você... O quê? Inácio tomou mais um gole do uísque, completamente calmo, como se estivesse comentando sobre o tempo. Queimei cada um deles. Pessoalmente. Ele olhou para o pai com desprezo. O senhor está velho demais para entender,
mas vou explicar assim mesmo. Joaquim tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Ele agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Por que você faria isso comigo? Porque o senhor está emotivo demais, pai. Senil até. Inácio circulou a mesa lentamente, como um predador. O mercado financeiro não perdoa fraqueza. Se os investidores virem o fundador da empresa chorando e abraçando qualquer um, nossas ações despencam. Essas pessoas são meus amigos. Essas pessoas não são importantes. Inácio bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. Eu protegi o senhor, pai. Isolei o senhor para proteger o patrimônio da família. Ninguém veio porque ninguém sabe que hoje é seu aniversário. Joaquim sentiu lágrimas queimarem seus olhos. 80 anos de vida? E era assim que seu próprio filho o tratava? Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Inácio se inclinou, ficando na altura do rosto do pai. Eu comando essa empresa agora, e vou fazer o que for preciso para manter nosso império de pé, mesmo que isso signifique manter o senhor longe das pessoas. As palavras de Inácio ficaram paradas no ar. Joaquim olhou para aquele homem que ele criara, que ele amara, e não reconheceu nada de si mesmo ali. Só viu ganância, só viu frieza. E pela primeira vez em décadas, Joaquim Alcântara chorou. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado, enquanto ele permanecia sentado naquela mesa absurdamente grande. Inácio observava o pai chorar, sem demonstrar nenhuma emoção. Ele terminou seu uísque e colocou o copo vazio sobre a mesa. Pare com esse drama, pai. Está constrangedor. Joaquim limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma dignidade. Sua voz saiu rouca quando finalmente conseguiu falar. Como você consegue ser tão cruel? Eu te criei e te dei tudo. Exatamente. Inácio puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando as pernas com elegância. O senhor me deu tudo, inclusive a inteligência para saber que sentimentos atrapalham os negócios. Eu construí essa empresa com as próprias mãos, pensando em deixar um legado para você. E eu estou protegendo esse legado. Inácio pegou o celular e começou a rolar a tela, mal prestando atenção ao pai. As ações subiram 20% desde que assumiu o controle total. Os acionistas estão felizes, o conselho está feliz, todo mundo está feliz. Menos eu, sussurrou Joaquim. O senhor é apenas uma pessoa, pai. Inácio finalmente ergueu os olhos do telefone. Uma pessoa versus milhares de funcionários que dependem da empresa. Uma pessoa versus bilhões em patrimônio. Faça as contas. Joaquim agarrou a bengala com mais força. Ele queria gritar, queria bater naquela mesa, queria sacudir o filho até fazê-lo voltar a ser humano. Mas tudo o que conseguiu foi perguntar com a voz fraca. Quando você se tornou esse homem? Inácio suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Eu me tornei o homem que o senhor precisava que eu fosse. Forte, decidido, sem fraquezas. Isso não é força, Inácio, isso é crueldade. Chame do que quiser. Ele se levantou alisando o terno. O resultado é o mesmo. A empresa está melhor do que nunca. E eu estou pior do que nunca. A voz de Joaquim saiu mais alta do que ele esperava. Os garçons se encolheram nos cantos do salão. Inácio, porém, nem piscou. O senhor deveria estar agradecido. Sua voz era gelo puro. Quantos velhos ricos vivem em mansões como essa, com tudo pago, sem precisar se preocupar com nada? Eu preferia morar num barraco e ter alguém que se importasse comigo. Que dramático. Inácio revirou os olhos. O senhor está cansado, emotivo. Vou pedir para prepararem seu chá e... Eu não quero chá. Joaquim bateu a bengala no chão. Eu quero meus amigos. Eu quero sentir que minha vida significou alguma coisa além de dinheiro. Sua vida significou a empresa Alcântara. Inácio começou a caminhar em direção à porta. Isso deveria ser suficiente. Espera. Joaquim se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa. Você não pode fazer isso comigo. Não pode me isolar assim. Já fiz, pai. Inácio parou na porta e olhou para trás.
E vou continuar fazendo, pelo bem da família. Família? Joaquim deu uma risada amarga. A que família? Você queimou meus convites, afastou meus amigos, me transformou num prisioneiro na minha própria casa. Prisioneiro com uma mansão no Jardim Europa, motorista, cozinheiro particular, médico sempre disponível. Inácio fez uma pausa. Outros prisioneiros deveriam ter tanta sorte. Dinheiro não compra companhia, Inácio. Não. Ele concordou, surpreendendo o pai. Mas compra proteção. E é exatamente isso que estou fazendo, protegendo o senhor de si mesmo. Joaquim sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou novamente na cadeira, o corpo todo tremendo de raiva e tristeza. Você acha mesmo que está me protegendo? Tenho certeza. Inácio ajeitou os punhos da camisa. O senhor está velho, pai. Sensível. Uma palavra errada numa festa, um abraço na pessoa errada e pronto. A imprensa inventa escândalos, os concorrentes aproveitam, nossas ações desabam. Então meu silêncio vale milhões? Bilhões, na verdade. Inácio não tinha vergonha da resposta. Joaquim olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. E talvez fosse verdade. Talvez ele nunca tivesse realmente enxergado quem Inácio se tornara. Eu falhei com você, disse Joaquim a voz baixa. Eu te ensinei a construir impérios, mas esqueci de te ensinar a ser humano. Humanidade não aparece no balanço financeiro. Inácio deu de ombros. Agora, se me dá licença, tenho uma reunião em 20 minutos. No aniversário do seu pai? Os negócios não param, pai. O senhor deveria saber disso melhor do que ninguém. Inácio saiu do salão, deixando Joaquim sozinho novamente. O velho milionário olhou ao redor. 40 lugares vazios. Comida que não seria tocada, velas que não seriam acesas, e um filho que acabara de destruir o último pedaço de esperança que ele tinha. Um dos garçons se aproximou timidamente. E tu, senhor Joaquim, quer que a gente sirva o jantar mesmo assim? Joaquim olhou para o jovem e viu pena em seus olhos. Pena. Ele, que um dia foi o homem mais respeitado de São Paulo, agora inspirava pena num garçom. Pode dispensar todo mundo, respondeu Joaquim, a voz cansada. Não vai ter festa hoje. Ele caminhou lentamente até a janela, observando as luzes da cidade lá fora. 80 anos. E estava mais sozinho do que jamais imaginou ser possível. Do outro lado da cidade, bem longe do Jardim Europa e suas mansões silenciosas, Diana das Neves estava apertada num ônibus lotado. Era sua folga. Ela não precisava estar ali, não precisava fazer aquela viagem de quase 3 horas, mas tinha que ir. Mamãe, meu pé está doendo, reclamou Maria Flor, sua filha de 3 anos, espremida entre Diana e um senhor que não cheirava bem. Eu sei, meu amor. Aguenta só mais um pouquinho. Diana apertou a mão da menina, tentando protegê-la do empurra-empurra do ônibus. Elas tinham saído de Guaianazes há quase 2 horas. Pegaram o primeiro ônibus lotado até a estação de trem, depois o trem que parecia uma lata de sardinha, e agora estavam nesse segundo ônibus que as levaria até o bairro rico onde Diana trabalhava. Onde ela costumava trabalhar, na verdade. Inácio a dispensara da mansão havia alguns meses, dizendo que não precisavam mais de faxineira fixa. Mas Diana não guardava rancor do velho Joaquim. Ele sempre fora gentil com ela, diferente do filho. A gente vai ver o vovô rico? Perguntou Maria Flor, seus olhos grandes e curiosos olhando para a mãe. Vamos sim, filha. Diana sorriu, mesmo com o cansaço pesando em seus ombros. Hoje é aniversário dele. Ele vai gostar do presente? Diana olhou para o embrulho amassado que segurava no colo. Dentro tinha um doce de abóbora que ela mesma fizera, usando a última abóbora que conseguiu comprar na feira. Vai sim. Ela beijou o topo da cabeça da filha. Eu lembro que ele sempre pedia esse doce quando eu trabalhava lá. Mas o filho dele é malvado? Diana suspirou. Maria Flor tinha ouvido demais das conversas dela com as vizinhas. Criança sempre ouvia tudo. Ele não é malvado, meu amor. Ele é só diferente. Diferente como? Diferente de gente que nem a gente.
Diana tentou explicar de um jeito que a menina entendesse. Ele se preocupa com dinheiro. A gente se preocupa com as pessoas. Dinheiro não é importante? É, mas não é tudo. Diana olhou pela janela do ônibus. Tem coisas mais importantes. Como não deixar um velhinho sozinho no aniversário dele? O ônibus parou bruscamente e Diana quase caiu para a frente. Ela segurou Maria Flor com força, protegendo-a do solavanco. Mais pessoas entraram, tornando o espaço ainda mais apertado. Mamãe, por que a gente não pegou o carro? Perguntou Maria Flor inocente. Diana sentiu um aperto no peito. Explicar para uma criança de 3 anos que elas não tinham carro, que mal tinham dinheiro para o pão de cada dia, era difícil. A gente não tem carro, meu amor. Mas está tudo bem, o ônibus leva a gente do mesmo jeito. Demora muito. Demora. Diana concordou, olhando o relógio. Eram quase 8 horas da noite. Mas a gente chega. Maria Flor ficou quieta por um momento, balançando com o movimento do ônibus. Então ela perguntou, com aquela sinceridade brutal das crianças, o vovô rico vai estar sozinho? Diana sentiu um nó na garganta. Ela tinha certeza que sim. Joaquim estaria sozinho. Inácio nunca se importava com o pai, só com os negócios. E ela não conseguia suportar a ideia de um velho de 80 anos passando o aniversário completamente só. Acho que sim, filha. Isso é triste. É muito triste. Diana apertou o embrulho contra o peito. Por isso a gente vai lá, para ele não ficar sozinho. Mesmo morando longe. Mesmo morando longe. Diana olhou para a filha com carinho. Quando a gente gosta de alguém, a distância não importa. O ônibus finalmente chegou ao ponto delas. Diana pegou Maria Flor no colo e desceu, suas pernas doendo de tanto ficar em pé. Elas ainda tinham que andar uns 15 minutos até a mansão. Suas perninhas aguentam andar? Perguntou Diana. Aguentam! Maria Flor pulou animada, o cansaço da viagem esquecido por um momento. Elas começaram a caminhar pelas ruas arborizadas do Jardim Europa. Maria Flor olhava maravilhada para as casas enormes, os jardins bem cuidados, os carros importados estacionados nas garagens. Mamãe, olha que casa bonita! É bonita mesmo? Diana segurava firme a mão da menina. Mas dentro de casa bonita também tem gente triste, viu? O vovô rico é triste? Acho que sim. Diana pensou em Joaquim, sempre tão educado, sempre agradecendo cada coisa que ela fazia. Ele tem muito dinheiro, mas não tem muito carinho. A gente vai dar carinho para ele. Diana sorriu, sentindo os olhos arderem. Sua filha tinha um coração tão puro, tão lindo. Mesmo sendo tão pequena, já entendia que havia coisas mais importantes que dinheiro. Vamos sim, meu amor. Vamos dar muito carinho. Elas viraram a esquina e a mansão Alcântara apareceu no fim da rua. Era imensa, com muros altos e portões de ferro negro. Diana sentiu um frio na barriga. E se Inácio estivesse lá? E se ele a expulsasse? Mas ela olhou para o embrulho em suas mãos, para o doce que fizera com tanto cuidado, e pensou em Joaquim sozinho. Não importava o que Inácio fizesse, ela tinha que tentar. Chegamos, anunciou Diana, parando em frente ao portão de serviço. Maria Flor apertou a mão da mãe com mais força. Estou com medo. Eu também, filha. Diana se abaixou, ficando na altura dos olhos da menina. Mas a gente vai ser corajosa, está bem? Pelo vovô. Está bem, mamãe. Diana respirou fundo e apertou o interfone do portão de serviço. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Havia chegado a hora. O interfone tocou por alguns segundos antes de uma voz masculina responder. Diana reconheceu imediatamente. Era Toninho, o segurança que trabalhava na mansão havia anos. Alô? Oi, Toninho. É a Diana. Ela tentou manter a voz firme, mas estava nervosa. Eu sei que não estou trabalhando mais aqui, mas eu queria entregar um presente para o seu Joaquim. Hoje é aniversário dele. Silêncio do outro lado. Diana segurou a mão de Maria Flor com mais força, esperando. Diana! A voz de Toninho soou desconfortável. Olha, o seu Inácio deixou ordem expressa.
Nenhuma visita hoje, nenhuma mesmo. Mas, Toninho, eu só quero entregar isso aqui. Diana ergueu o embrulho, mesmo sabendo que ele não podia ver pela câmera do interfone. É um doce que eu fiz. O seu Joaquim sempre gostou. Eu sei, Diana, eu sei. Toninho suspirou. Mas a ordem é clara. Se eu deixar alguém entrar, eu perco o emprego. Nem pelo portão de serviço, só 2 minutos, nem pelos fundos. Desculpa mesmo. Diana sentiu a decepção apertar seu peito. Tinha vindo tão longe, pegado 2 ônibus lotados, gastado dinheiro que mal tinha e agora não poderia nem entregar o presente. Toninho, por favor. Ela tentou novamente. Eu peguei 2 ônibus para vir até aqui. Minha filha está comigo, olha. Diana puxou Maria Flor para perto do interfone. Diz oi para o Toninho, Maria Flor. Oi, tio Toninho. A menina disse com sua voz fininha. Outro silêncio. Diana imaginou Toninho do outro lado, dividido entre seguir as ordens e fazer o que era certo. Diana, eu não posso. Sério. Se o seu Inácio descobrir, ele nem precisa saber. Você deixa eu entrar rapidinho. Eu entrego o doce e saio. Ninguém fica sabendo. Ele sempre fica sabendo de tudo. A voz de Toninho soava derrotada. O homem tem câmeras por toda parte. Diana olhou para cima e viu a câmera de segurança apontada diretamente para ela. Seu coração afundou. Claro que Inácio saberia. Ele controlava tudo naquela casa. Então, pelo menos, chama ele, pediu Diana, desesperada. Chama o seu Joaquim, deixa eu falar com ele. O seu Joaquim está no salão de festas e o seu Inácio mandou ninguém incomodar. Salão de festas? Diana ficou surpresa. Então ele está comemorando? Não sei te dizer. Toninho baixou a voz, como se estivesse contando um segredo. Mas entre eu e você, eu vi o salão mais cedo. Estava tudo preparado para um monte de gente. Mas até agora não chegou ninguém. Diana sentiu uma tristeza profunda. Joaquim estava sozinho então, exatamente como ela imaginara. E ela estava ali, do outro lado do portão, impedida de levar um pouco de carinho para o velho. Toninho! Desculpa, Diana, de verdade, mas eu não posso arriscar. A ligação foi cortada. Diana ficou parada ali, segurando o embrulho amassado e a mão de Maria Flor, sem saber o que fazer. Tinha vindo até ali para nada. A gente não vai ver o vovô? Perguntou Maria Flor, olhando para a mãe com olhos tristes. Parece que não, meu amor. Diana sentiu vontade de chorar, mas se segurou. Não podia desmoronar na frente da filha. Mas o vovô vai ficar sozinho. Eu sei. Diana se abaixou e abraçou a menina. Mas a gente tentou, não é? Isso é o que importa. Elas ficaram ali paradas por mais alguns minutos, Diana sem coragem de ir embora. Tinha sido uma viagem tão longa, tão cansativa. Não parecia justo ter que voltar sem conseguir entregar o presente. Foi quando a porta lateral da mansão se abriu rapidamente. Inácio apareceu na varanda, fumando um charuto caro. Ele usava o mesmo terno cinza de antes, mas agora tinha afrouxado a gravata. Seus olhos percorreram o portão de serviço e encontraram Diana. O rosto dele se contorceu numa expressão de raiva pura. Você tem que estar brincando comigo, ele disse, jogando o charuto no chão e pisando nele com força. Diana engoliu seco. Esse era o Inácio que ela conhecia. Frio, cruel, sem nenhuma paciência para os pobres. Inácio desceu as escadas da varanda com passos pesados, cada movimento irradiando fúria. Ele atravessou o jardim e foi direto até o portão de serviço. Diana instintivamente puxou Maria Flor para trás, protegendo a filha. O que você pensa que está fazendo aqui? Inácio gritou através do portão. Eu só vim trazer um presente para o seu Joaquim, senhor Inácio. Diana tentou manter a voz calma, mas estava tremendo. Hoje é aniversário dele. E você acha que pode simplesmente aparecer aqui na sua folga? Inácio colocou as mãos nos quadris, o rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Ninguém, senhor. Eu só queria... Você foi demitida há meses. Não trabalha mais aqui. Não tem mais nenhum motivo para vir até essa casa. Eu sei, senhor.
Mas o seu Joaquim sempre foi bom comigo e eu pensei, você pensou errado. Inácio puxou o chaveiro do bolso e começou a destrancar o portão. Muito errado. Diana sentiu o medo subir pela espinha. Por que ele estava abrindo o portão? O que ele ia fazer? Senhor Inácio, por favor, cala a boca. Ele abriu o portão de uma vez, o ferro rangendo alto. Você vai entrar aqui e eu vou te mostrar pessoalmente o caminho de volta. Não precisa, eu já vou embora. Não, você não vai. Inácio segurou o braço de Diana, puxando-a para dentro. Você vai ouvir muito bem o que eu tenho para dizer. Diana tentou se soltar, mas ele era muito mais forte. Senhor, me solte! Inácio puxou ela ainda mais para dentro, fazendo Diana tropeçar. Quero que você sinta na pele o que significa invadir propriedade privada. Maria Flor começou a chorar, assustada com os gritos, mas Inácio nem olhou para a menina. Seus olhos estavam fixos em Diana, cheios de desprezo. E foi nesse momento de confusão, com Inácio gritando e Diana tentando se explicar, que ninguém percebeu uma coisinha pequena e rápida escorregar pelo portão entreaberto. Maria Flor tinha soltado a mão da mãe. Inácio puxava Diana pelo jardim. Diana tentava se soltar, mas cada movimento apenas fazia ele apertar mais. Você não entende limites, não é? Inácio falava. Gente como você nunca entende. Senhor Inácio, por favor. Diana olhou para trás, procurando por Maria Flor. Minha filha. Sua filha também não deveria estar aqui. Ele parou, virando Diana para encará-lo. Vocês duas são invasoras. Eu poderia chamar a polícia agora mesmo. Nós não somos invasoras. Eu só vim trazer um presente. Presente? Inácio arrancou o embrulho amassado das mãos de Diana e o jogou no chão. Isso? Esse lixo embrulhado em papel de pão? O embrulho caiu na grama molhada, o barbante vermelho se desfazendo. Diana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Aquele doce tinha levado horas para fazer. Era feito com carinho, com as últimas economias que ela tinha. É um doce de abóbora, ela disse, a voz tremendo. O seu Joaquim sempre gostava quando eu fazia. Meu pai não precisa disso. Inácio chutou o embrulho, espalhando pedaços pela grama. Ele tem os melhores confeiteiros de São Paulo à disposição, mas ele não tem carinho. As palavras saíram de Diana antes que ela pudesse pensar. Ele tem tudo menos isso. Como você ousa? Inácio estava fora de si agora. Como você ousa julgar minha família? Eu não estava julgando. Estava sim. Inácio deu um passo em direção a ela. Você e todos como você, sempre achando que sabem o que é melhor, sempre se metendo onde não foram chamados. Foi então que Diana percebeu. Maria Flor não estava mais segurando sua saia. Ela olhou ao redor, desesperada, mas não viu a filha em lugar nenhum. Maria Flor, ela chamou, o pânico tomando conta. Maria Flor, onde você está? Agora perdeu a filha também? Inácio riu cruel. Que mãe exemplar! Maria Flor! Diana gritou mais alto, se soltando finalmente de Inácio e correndo pelo jardim. Responde, filha! Onde você está? Mas a menina não respondeu. O jardim estava silencioso, exceto pelos gritos de Diana e pelas risadas de Inácio. Enquanto isso, dentro da mansão, Maria Flor caminhava em silêncio pelos corredores largos. Ela tinha ficado com medo dos gritos. E quando viu uma luz dourada vindo de uma porta entreaberta, ela simplesmente correu para lá. A menina não entendia de riqueza ou pobreza. Não sabia que estava pisando em tapetes persas que custavam mais que casas inteiras. Não percebia que os quadros nas paredes valiam fortunas. Para ela, aquilo era apenas um lugar bonito, cheio de luzes brilhantes. Ela seguiu a luz dourada até chegar a uma porta dupla de madeira escura. Estava entreaberta. Maria Flor empurrou com sua mãozinha pequena e entrou. O salão de festas se abriu diante dela como um palácio de contos de fadas. As luzes dos lustres de cristal faziam tudo brilhar. As flores nos arranjos perfumavam o ar.
E no centro de toda aquela grandeza, sentado sozinho numa mesa gigante, estava um velhinho de cabelos brancos, de cabeça baixa. Maria Flor inclinou a cabeça, curiosa. O velhinho estava chorando. Ela podia ver as lágrimas caindo do rosto dele, molhando a toalha de mesa branca. Do lado de fora, Diana corria pelo jardim, chamando pela filha. Inácio tinha parado de rir e agora parecia irritado com todo aquele drama. Se sua filha estiver dentro da casa, eu juro que... Maria Flor! Diana não se importava com as ameaças dele. Só se importava em encontrar sua filha. Por favor, filha, responde. Toninho tinha saído da guarita e ajudava na busca, verificando atrás dos arbustos e das árvores ornamentais. Mas a menina parecia ter desaparecido. Ela deve ter entrado pela porta dos fundos, disse Toninho, apontando para a entrada de serviço que ficava sempre aberta durante o dia. Quando o senhor abriu o portão, ela deve ter corrido. Ótimo, simplesmente ótimo. Inácio massageou a testa, sentindo uma dor de cabeça se formando. Agora tenho uma criança solta dentro da minha casa. Ela é uma criança, só isso, uma criança que está assustada por sua causa. Diana gritou com ele, furiosa. Por minha causa? Inácio deu uma risada. Não fui eu quem trouxe uma criança para invadir propriedade privada. Eu não invadi nada. Eu vim trazer um presente que eu não pedi, que ninguém pediu. Enquanto os dois discutiam, Maria Flor continuava andando pelo salão. Seus passos eram silenciosos no tapete grosso. Ela se aproximou devagar da mesa, observando o velhinho que chorava. Ele parecia tão triste, tão sozinho. E Maria Flor, com seus 3 anos de idade e coração puro, não conseguia ver alguém triste sem fazer nada. Ela procurou uma cadeira próxima e, com dificuldade, subiu nela. Suas perninhas curtas mal alcançavam o assento de veludo. Mas ela conseguiu. Ficou de pé na cadeira, bem ao lado do velhinho choroso. Do lado de fora, Diana tinha entrado correndo pela porta de serviço, com Inácio logo atrás dela. Eles seguiram pelo corredor de mármore, Diana gritando o nome da filha, Inácio gritando sobre invasão e polícia. Os funcionários da casa se escondiam nos cantos, sem saber o que fazer. Nunca tinham visto tanto caos na mansão Alcântara. Maria Flor! A voz de Diana ficava mais fraca a cada grito. Mamãe está aqui, filha. Não precisa ter medo. Eles passaram pela cozinha, pela sala de estar, pelo escritório. Nenhum sinal da menina. Foi quando Diana viu a porta dupla do salão de festas entreaberta. Uma luz dourada escapava pela fresta. Seu coração disparou. Ela correu até lá e empurrou as portas com força. E o que ela viu a fez parar na hora, sem fôlego. Maria Flor estava de pé na cadeira de veludo, bem ao lado de Joaquim. Sua mãozinha pequena tocava gentilmente o rosto enrugado do velho milionário, limpando uma lágrima que escorria pela bochecha dele. Joaquim tinha levantado o rosto ao sentir o toque. Seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar agora olhavam fixamente para aquela criancinha de vestidinho simples, surrado pelos muitos usos, mas limpo. Ele piscou, confuso, achando que estava vendo coisas. Mas a menina estava ali, real, tocando seu rosto com uma delicadeza que ele não sentia há anos. Você... A voz de Joaquim saiu rouca, fraca. Você veio para minha festa? Maria Flor sorriu, mostrando seus dentinhos pequenos. Ela concordou, os cachinhos balançando. Não chora, vovô. Ela falou baixinho, como se estivesse contando um segredo. A Maria Flor chegou. Joaquim sentiu algo se partir dentro dele. Não era dor, era outra coisa. Era como se um muro, que ele nem sabia que existia, estivesse desmoronando, pedra por pedra. Ele segurou a mãozinha da menina com suas mãos trêmulas, sentindo o calor, a vida, a inocência pura ali. Você sabe meu nome? Perguntou Maria Flor, curiosa como toda criança. Não sei. Joaquim sorriu pela primeira vez naquele dia horrível. Qual é seu nome, pequena? Maria Flor das Neves.
Ela falou com orgulho, cada sílaba pronunciada com cuidado. Mas pode me chamar de Flor. Todo mundo chama. O Flor. Joaquim repetiu. É um nome lindo. E você é o vovô Joaquim. Ela apontou para ele. Minha mãe falou. Sua mãe... Joaquim ia perguntar quem era a mãe dela quando a porta do salão se escancarou. Diana entrou correndo, desesperada, com Inácio logo atrás. Ela parou quando viu a filha em pé na cadeira ao lado de Joaquim. Maria Flor! Diana correu até elas, o alívio misturado com o medo. Meu Deus, filha, você não pode sair correndo assim. Calma, mamãe. Maria Flor sorriu para a mãe. Eu vim ver o vovô. Ele estava chorando. Diana olhou para Joaquim e viu as marcas das lágrimas no rosto dele. Seu Joaquim, me desculpe. Diana pegou a filha no colo, tirando-a da cadeira. Ela fugiu. Eu não vi quando... Está tudo bem. Joaquim levantou a mão, interrompendo as desculpas. Ela não fez nada de errado. Ela invadiu sua casa. Inácio entrou no salão furioso. Ela subiu nos seus móveis. Isso é inaceitável. Inácio, silêncio. A voz de Joaquim saiu mais firme do que ele esperava. Deixe-me falar com elas. Inácio abriu a boca para protestar, mas algo no olhar do pai o fez calar. Ele cruzou os braços e ficou perto da porta, vigiando. Joaquim se levantou devagar, apoiando-se na bengala. Ele caminhou até Diana, que segurava Maria Flor, apertado contra o peito. Diana, certo? Joaquim perguntou gentilmente. Você trabalhava aqui? Trabalhava, sim, senhor. Diana baixou os olhos envergonhada. Até alguns meses atrás. E você veio até aqui hoje por quê? Diana olhou para ele, depois para Inácio, que bufava perto da porta, depois de volta para Joaquim. Porque hoje é seu aniversário, seu Joaquim. Ela falou baixinho. E eu sabia que o senhor ia estar sozinho. Joaquim sentiu o peito apertar novamente. Aquela mulher, que mal tinha dinheiro para o pão de cada dia, tinha atravessado a cidade inteira só para não deixá-lo sozinho, enquanto seu próprio filho queimara os convites da festa. Você veio de longe? De Guaianazes, senhor. Diana limpou uma lágrima do rosto. Peguei 2 ônibus. Não foi nada demais. Não foi nada demais? Joaquim balançou a cabeça sem acreditar. São quase 3 horas de viagem. Eu trouxe um doce para o senhor. Diana lembrou-se do embrulho jogado no jardim. Doce de abóbora. Aquele que o senhor gostava. Mas o seu Inácio... Eu sinto muito pelo que meu filho fez. Joaquim olhou para Inácio com decepção. E vou lidar com isso depois. Maria Flor mexeu-se no colo da mãe, querendo descer. Diana a colocou no chão e a menina imediatamente correu até o bolo enorme que estava intocado no centro da mesa. Uau! Ela bateu palminhas. Que bolo grande, vovô! Joaquim caminhou até ela e observou o bolo de 8 andares, coberto com glacê branco e flores de açúcar. Era uma obra de arte. Tinha custado uma fortuna, mas nada daquilo importava se não tinha ninguém para compartilhar. É grande mesmo, Joaquim concordou. Grande demais para uma pessoa só. Maria Flor olhou ao redor, vendo a mesa com 40 lugares vazios. Ela perguntou, confusa. Cadê todo mundo, vovô? Cadê os amigos? A pergunta inocente atingiu Joaquim com força. Ele teve que se apoiar na mesa para não cambalear. Não vieram? Ele respondeu simplesmente. Por quê? Porque... Joaquim olhou para Inácio, que desviou o olhar. Porque às vezes as pessoas esquecem da gente. Isso é muito triste. Maria Flor segurou a mão grande de Joaquim com sua mãozinha. Mas eu não esqueci. A mamãe também não. Eu sei, pequena. Joaquim apertou a mão dela com carinho. E não sabe o quanto isso significa para mim. Diana observava a cena, seu coração partido. Ver aquele velho milionário, dono de tanta riqueza, tão solitário e triste, era quase insuportável. E ver sua filha, tão pequena e pura, tentando confortá-lo, fez as lágrimas escorrerem novamente. Vovô, você vai cantar parabéns? Perguntou Maria Flor, olhando para o bolo. Não sei. Joaquim sorriu triste.
Parabéns é quando tem gente para cantar junto. Maria Flor pensou por um segundo. Então, sem avisar, ela começou a cantar com sua vozinha desafinada e doce. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Joaquim ficou parado, ouvindo. Era a canção mais desafinada que ele já ouvira. Maria Flor errou a metade das notas e se perdeu no ritmo. Mas era também o som mais lindo que já alcançara seus ouvidos, porque era cantado com amor, com carinho verdadeiro, sem interesse, sem falsidade, sem segundas intenções. Quando Maria Flor terminou, ela bateu palmas e gritou: "Viva o vovô Joaquim!" E Joaquim Alcântara, 80 anos, bilionário, dono de um império, chorou novamente. Joaquim chorava abertamente agora, sem vergonha, sem tentar esconder. As lágrimas caíam pelo seu rosto enrugado como um rio que finalmente encontrara seu caminho. Mas essas lágrimas eram diferentes das anteriores. Não eram lágrimas de solidão. Eram lágrimas de algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Esperança. Maria Flor olhou para ele, preocupada. Ela não entendia por que o vovô chorava tanto. Será que ela tinha feito algo errado? Ela puxou a barra da calça dele com sua mãozinha. "Vovô, você não gostou do parabéns?" Joaquim se abaixou com dificuldade, apoiando-se na bengala até ficar na altura dos olhos da menina. Ele segurou o rostinho dela entre suas mãos grandes e trêmulas. "Eu adorei o parabéns, Flor." Ele falou com a voz embargada. "Foi a coisa mais linda que eu ouvi em muito, muito tempo." "Então por que está chorando?" "Porque estou feliz." Joaquim sorriu através das lágrimas. Às vezes, a gente chora quando está muito feliz. Maria Flor pensou sobre isso por um momento. Então, ela estendeu os bracinhos. "Posso te dar um abraço?" Joaquim não conseguiu responder. Ele apenas puxou a menina para perto, abraçando-a com uma força que ele nem sabia que ainda tinha. "Obrigado," ele sussurrou no ouvido dela. "Obrigado por vir." Diana observava tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela via o velho abraçando sua filha como se fosse a coisa mais importante do universo. E via também Inácio parado na porta com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era mais raiva, era outra coisa. Talvez confusão, talvez inveja. Joaquim se afastou de Maria Flor e limpou os olhos com as costas da mão. Ele olhou para a mesa enorme, para os 40 lugares vazios, para toda aquela comida e bebida que ninguém tocaria. "Sabe de uma coisa, Flor?" Ele disse, uma ideia surgindo em sua mente. "Eu estava pensando que esse bolo é grande demais para mim." "É muito grande," concordou Maria Flor, seus olhos arregalados olhando para os 8 andares. "Você acha que conseguiria me ajudar a comer um pedaço?" Maria Flor pulou animada. "Consigo, eu adoro bolo." "E você, Diana?" Joaquim olhou para a mãe da menina. "Você também quer um pedaço?" Diana ficou sem jeito. Ela olhou para suas roupas simples, para o chão de mármore onde estava pisando, para toda aquela riqueza ao redor. Ela não parecia pertencer àquele lugar. "Eu não sei, seu Joaquim. Acho que não é apropriado. Por favor." Joaquim estendeu a mão para ela. "Você veio de tão longe. Pegou 2 ônibus. Trouxe sua filha. É o mínimo que posso fazer." Diana olhou para aquela mão estendida. Mão de um homem rico, poderoso, importante. Uma mão que ela só conhecia de longe, quando trabalhava limpando aquela casa enorme. Agora, essa mão a convidava para sentar à mesa, para ser uma convidada, não uma empregada. Ela pegou a mão dele, sentindo a pele fina e manchada pela idade, e concordou. "Está bem, seu Joaquim. Se o senhor insiste." "Eu insisto." Joaquim sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. "Inácio, peça para cortarem o bolo." Inácio não se mexeu da porta. Ele olhava para a cena como se fosse algo absurdo, impossível de acreditar. Seu pai sentando à mesa com a ex-faxineira e a filha dela, compartilhando seu aniversário com pessoas que ele considerava inferiores. "Pai, o senhor não está falando sério."
Estou completamente sério. Joaquim não olhou para o filho, manteve os olhos em Diana e Maria Flor. Pela primeira vez hoje, estou absolutamente sério. Mas, pai, eu disse para cortar o bolo, Inácio. A voz de Joaquim ganhou uma firmeza que ele não usava há meses. Ou você vai ficar aí parado a noite inteira? Inácio apertou as mãos, furioso. Mas ele sabia que discutir agora não levaria a nada. Então ele virou-se e gritou para a cozinha. Alguém venha cortar esse maldito bolo. 2 funcionárias apareceram rapidamente, assustadas com o tom de Inácio. Elas carregavam facas e pratos prontas para servir. Mas quando viram Diana e Maria Flor sentadas à mesa, trocaram olhares confusos. Pode servir, disse Joaquim gentilmente. 3 pedaços, por favor. As funcionárias cortaram o bolo com cuidado, servindo fatias generosas nos pratos de porcelana. Elas colocaram os pratos na frente de Joaquim, Diana e Maria Flor, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. Maria Flor olhou para aquela fatia enorme e seus olhos brilharam. Ela nunca tinha visto um pedaço de bolo tão grande em toda a sua vida. Posso comer, mamãe? Pode, meu amor. Diana passou a mão no cabelo da filha. Mais devagar, está bem? Maria Flor pegou o garfo e atacou o bolo com vontade. O glacê grudou nos cantos da boca, fazendo-a rir. Joaquim observava a menina com uma ternura que ele não sentia há décadas. Está gostoso? Tá uma delícia, vovô. Ela falou com a boca cheia, fazendo Diana repreendê-la gentilmente. Não fala de boca cheia, Maria Flor. Desculpa, mamãe. A menina engoliu e então olhou para Joaquim. O vovô também vai comer? Joaquim olhou para sua própria fatia. Ele não estava com fome. Não conseguia lembrar a última vez que sentira fome de verdade. Mas vendo a alegria de Maria Flor, ele pegou o garfo e provou um pedaço. Era um bolo caro, feito pelo melhor confeiteiro de São Paulo. Mas na boca de Joaquim tinha gosto de cinzas. Porque todas aquelas coisas caras, todos aqueles luxos, não significavam nada sem alguém para compartilhar. Está bom, seu Joaquim? Perguntou Diana timidamente. Está. Ele mentiu, não querendo estragar o momento. Muito bom. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio estranho, mas não desconfortável. Maria Flor comia feliz, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Diana comia devagar, ainda se sentindo fora de lugar naquele ambiente de luxo. E Joaquim apenas observava as duas, sentindo algo quente se espalhar pelo seu peito. Era gratidão, era carinho, era aquele sentimento de que talvez, só talvez, a vida ainda valia a pena. Inácio continuava parado na porta, observando tudo com uma expressão cada vez mais sombria. Ele via o pai sorrindo para aquelas duas estranhas, via a alegria no rosto dele, e tudo o que sentia era raiva. Raiva de que 2 pessoas insignificantes pudessem fazer em minutos o que ele não conseguira em anos, deixar o pai feliz. E aquela raiva estava prestes a explodir. O som de passos pesados quebrou a paz do momento. Inácio atravessou o salão com fúria estampada no rosto, cada passo fazendo o chão de mármore tremer. Ele parou ao lado da mesa e bateu a mão sobre ela com força, fazendo as taças de cristal balançarem. Chega dessa palhaçada! Maria Flor largou o garfo, assustada com o grito. Diana instintivamente puxou a filha para perto, protegendo-a. Joaquim levantou os olhos lentamente, encarando o filho com uma calma perigosa. Abaixe o tom, Inácio. Você está assustando a criança. Eu estou assustando? Inácio deu uma risada fria. Essa criança não deveria nem estar aqui. Ela invadiu nossa casa. Ela não invadiu nada. Joaquim colocou o garfo no prato com cuidado. Ela veio para meu aniversário, coisa que você não fez. Eu estou aqui, não estou? Fisicamente, sim. Joaquim olhou para o filho com decepção. Mas de coração, de alma, você está longe, Inácio, muito longe. Inácio apontou para Diana e Maria Flor com desdém. E você prefere passar seu aniversário com essa gente?
Com invasoras? Escolha suas próximas palavras com muito cuidado. A voz de Joaquim trovejou pelo salão, silenciando Inácio instantaneamente. Porque dependendo do que sair da sua boca, você vai se arrepender pelo resto da vida. Inácio fechou a boca, mas a raiva continuava fervendo em seus olhos. Ele apontou para Maria Flor, que se encolhia contra a mãe. Olha para ela, pai. Olha a forma como ela está comendo, subindo nos nossos móveis. Isso é inaceitável. Sabe o que é inaceitável, Inácio? Joaquim se levantou, apoiando-se na bengala. É queimar os convites do aniversário do próprio pai. É me deixar sozinho no dia que eu deveria estar cercado de amor. É tratar pessoas com desprezo só porque elas têm menos dinheiro que você. Eu fiz tudo isso para proteger a empresa. Você fez tudo isso por ganância. Joaquim bateu a bengala no chão. Não tente se esconder atrás de desculpas nobres. Você só se importa com dinheiro. Sempre foi assim. Inácio respirou fundo, tentando se controlar. Ele olhou para Diana, que abraçava Maria Flor tremendo, e sentiu ainda mais raiva. Raiva dela por ter vindo. Raiva dela por fazer o pai sorrir. Raiva dela por existir. Pai, seja razoável. Ele mudou de tática, adotando um tom mais calmo. Essas pessoas não são nossa família. Elas não pertencem aqui. E quem pertence, Inácio? Joaquim abriu os braços apontando para a sala vazia. Você, que me isolou do mundo, que me transformou num prisioneiro na minha própria casa? Eu protegi o senhor. Você me destruiu. A voz de Joaquim quebrou na última palavra. Você matou tudo o que eu era. Transformou-me num fantasma vivo. Diana tentou se levantar, querendo sair dali e levar Maria Flor para longe daquela discussão. Mas Joaquim fez um gesto para que ela ficasse. Não, Diana, por favor, fique. Ele olhou para ela com gentileza. Você e sua filha são as únicas pessoas honestas nesta sala. Inácio soltou uma risada cruel. Honestas? Ele apontou para o embrulho amassado que ainda estava no chão do jardim, visível pela porta. Ela veio aqui fingindo trazer presente quando na verdade quer dinheiro. Isso não é verdade. Diana se levantou furiosa. Eu nunca pedi um centavo para o seu Joaquim. Nunca. Não? Inácio cruzou os braços. Então por que veio aqui? O que você quer? Eu só queria... Diana sentiu as lágrimas voltarem. Eu só queria que ele não ficasse sozinho. Só isso. Mentirosa. Inácio, pare com isso. Joaquim caminhou até ficar entre o filho e Diana. Pare agora. Ou o quê, pai? Inácio empurrou o pai de lado gentilmente, mas com firmeza. O senhor vai me demitir? Me deserdar? Não seja ridículo. Eu comando essa empresa. Eu controlo tudo. Foi a gota d'água. Joaquim sentiu algo antigo despertar dentro dele. Era a força que ele usara para construir seu império do zero. A coragem que o fizera enfrentar crises, falências e recomeçar sempre. O leão que dormia há tanto tempo finalmente acordou. Inácio avançou em direção a Maria Flor, que estava encolhida na cadeira. Ele esticou a mão para pegar a menina pelo braço, querendo arrastá-la para fora. Vamos, está na hora de você e sua mãe. O som da bengala de Joaquim batendo na mesa de madeira maciça foi como um trovão. Todos no salão congelaram. As funcionárias na cozinha pararam o que estavam fazendo. Até Inácio parou com a mão no ar a centímetros de Maria Flor. Se você tocar nela... A voz de Joaquim saiu baixa, perigosa, cheia de uma autoridade que ele não usava há anos. Você perde tudo. Inácio virou-se lentamente encarando o pai. E pela primeira vez na vida adulta, ele sentiu medo. Porque o homem que estava diante dele não era o velhinho frágil e emotivo. Era Joaquim Alcântara, o fundador da empresa. O homem que construíra um império quando não tinha nada. O homem que esmaga qualquer um que ameace o que ele ama. E naquele momento, ele amava aquela menina mais do que amava o próprio filho. Joaquim deu um passo em direção a Inácio, segurando a bengala à força.
Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora queimavam com uma fúria que ele não sentia há décadas. Afaste-se dela. Cada palavra era uma ordem, não um pedido. Agora! Inácio recuou instintivamente, mas tentou manter a postura desafiadora. Pai, o senhor está exagerando. Exagerando? Joaquim bateu a bengala no chão novamente. Você queimou meus convites, me isolou do mundo, me transformou num prisioneiro, e agora quer colocar as mãos numa criança inocente? E eu é que estou exagerando? Eu estava protegendo nossos interesses, seus interesses. Joaquim apontou a bengala para o filho como se fosse uma espada. Tudo sempre foi sobre você, Inácio. Seu dinheiro, seu poder, sua ganância infinita. Diana segurava Maria Flor apertado contra o peito, as duas observando a cena sem ousar se mexer. Nunca tinham visto Joaquim assim. Ele sempre fora gentil, educado, calmo, mas agora ele parecia um gigante, mesmo com seus 80 anos e corpo curvado. Pai, o senhor está deixando suas emoções. Minhas emoções são a única coisa real aqui. Joaquim caminhou em direção ao filho, fazendo-o recuar ainda mais. Você disse que queria proteger meu legado. Sabe qual é meu verdadeiro legado, Inácio? A empresa Alcântara. Não! O grito de Joaquim vibrou pelas paredes. Meu legado não é dinheiro, não são ações ou prédios ou carros importados. Meu legado era para ser você, um filho que eu amasse, um filho que se importasse com as pessoas. Eu me importo. Você se importa com números. Joaquim estava bem na frente de Inácio agora, olhando direto em seus olhos. Você olha para Diana e não vê uma mãe batalhadora que atravessou a cidade para trazer carinho. Você vê alguém inferior. Você olha para Maria Flor e não vê uma criança inocente. Você vê um estorvo. Inácio tentou responder, mas não conseguiu. Essa mulher, Joaquim apontou para Diana sem tirar os olhos de Inácio, veio de ônibus. 2 ônibus lotados. Trouxe a filha pequena. Gastou dinheiro que ela não tem. Tudo isso só para me dar um abraço no meu aniversário. Pai, e você? Joaquim continuou implacável. Você que mora a 20 minutos daqui de carro? Que tem motorista e jatinho particular? O que você me trouxe, Inácio? O que você me deu além de solidão e tristeza? Inácio abriu e fechou a boca várias vezes, tentando encontrar uma resposta. Mas não havia resposta, porque tudo o que seu pai disse era verdade. Eu estava tentando... Você estava tentando me controlar. Joaquim balançou a cabeça, decepcionado. Como controla tudo na sua vida? Funcionários, números, ações... Mas pessoas não são números, Inácio, e eu cansei de ser tratado como uma mercadoria. Joaquim caminhou até a mesa onde estava seu celular. Ele o pegou com mãos trêmulas e digitou um número. O que o senhor está fazendo? Perguntou Inácio, uma ponta de nervosismo na voz. Ligando para o jurídico da empresa. Joaquim colocou o telefone no ouvido. Alô? Doutor Fernandes? Aqui é Joaquim Alcântara. Sim, eu sei que horas são, mas isso não pode esperar. Inácio sentiu o sangue gelar nas veias. Pai, espera... Doutor Fernandes. Joaquim continuou, ignorando o filho. Eu preciso que você venha até minha casa amanhã bem cedo. Vamos fazer algumas mudanças importantes. Vou remover Inácio Alcântara de todos os cargos de direção da empresa Alcântara. Pai, não! Inácio avançou, mas parou quando Joaquim ergueu a mão. E também vou alterar meu testamento. Joaquim mantinha a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Ele está sendo deserdado completamente. O senhor não pode fazer isso. Posso sim. Joaquim desligou o telefone e encarou o filho. Eu construí essa empresa, cada tijolo, cada contrato, cada centavo, e posso destruí-la se eu quiser, ou entregá-la para quem eu bem entender. Inácio estava pálido, suas mãos tremendo. Pai, por favor, pense no que está fazendo. Pense na família. Eu pensei. Joaquim olhou para Diana e Maria Flor e percebi que minha verdadeira família está bem aqui nesta sala.
Uma mulher que se importou comigo quando ninguém mais se importava. E uma criança que limpou minhas lágrimas quando meu próprio filho as causou. Elas não são nada, Inácio gritou desesperado. São pobres, são humanas. Joaquim bateu a bengala no chão mais uma vez, coisa que você esqueceu de ser há muito tempo. Inácio olhou ao redor, procurando apoio, mas as funcionárias desviavam o olhar. Ninguém ia ficar do lado dele. Todos já sabiam há muito tempo que ele era cruel, injusto, frio, só obedeciam por medo de perder o emprego. Pai, eu imploro. Agora você implora? Joaquim deu uma risada sem humor. Quando está perdendo tudo, interessante como a humildade aparece quando o dinheiro some. Eu posso mudar, eu juro que posso. Tarde demais. Joaquim apontou para a porta. Saia da minha casa, Inácio, agora. Mas, pai, saia! O grito de Joaquim foi tão poderoso que até as paredes pareceram tremer. Saia antes que eu chame a segurança para te tirar daqui. Inácio ficou parado por mais alguns segundos, seu cérebro ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ele tinha perdido tudo. O controle da empresa, a herança, o respeito do pai. Tudo por causa de uma faxineira e uma criança. Ele olhou para Diana uma última vez, com tanto ódio que ela se encolheu. Mas então ele viu algo que o fez parar. Viu pena nos olhos dela. Pena. Ela sentia pena dele. E aquilo foi pior que qualquer insulto. Inácio virou-se e saiu do salão, seus passos soando alto pelo corredor. A porta da frente bateu forte segundos depois, seguida pelo ronco do motor de seu carro caro. E então ele se foi. O silêncio voltou ao salão, mas agora era diferente. Era um silêncio de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros de todos ali. Joaquim ficou parado por um longo momento, olhando para a porta por onde Inácio havia saído. Sua respiração estava pesada, seu coração acelerado. Ele tinha acabado de deserdar seu único filho, cortado todos os laços. E estranhamente, em vez de tristeza, ele sentia paz. Ele se virou lentamente para Diana e Maria Flor, que ainda estavam abraçadas perto da mesa. Diana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Maria Flor olhava confusa para tudo aquilo. Me desculpem, disse Joaquim, sua voz voltando ao tom gentil. Desculpem por vocês terem que ver isso. Diana balançou a cabeça rapidamente. Não, seu Joaquim, nós que pedimos desculpas. Ela limpou as lágrimas. A gente não queria causar todo esse problema. A gente só queria trazer um pouco de alegria para um velho solitário. Joaquim completou, sorrindo. E vocês conseguiram, Diana, mais do que vocês imaginam. Ele caminhou devagar até onde elas estavam e se abaixou na frente de Maria Flor. A menina o olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Você sabe, Flor, você me deu o melhor presente que eu poderia ganhar hoje. Foi. A menina sorriu. Mas eu não trouxe nada. Trouxe sim. Joaquim tocou gentilmente o peito dela. Você trouxe seu coração. Trouxe um abraço. Trouxe seu parabéns. Ele riu suavemente. E isso vale mais que todo o ouro do mundo. Maria Flor pulou e abraçou o pescoço de Joaquim com força. Ele a segurou apertado, sentindo aquele amor sem condições que só uma criança pode dar. Quando eles se separaram, Joaquim se levantou e olhou para Diana. E você, Diana, você veio até aqui na sua folga, gastou tempo e dinheiro que você não tem, só para que eu não ficasse sozinho. Eu não podia deixar o senhor sozinho no seu aniversário. Diana falou com sinceridade. Não depois de tudo que o senhor fez por mim quando eu trabalhava aqui. Eu nunca fiz nada demais. Fez sim. Diana limpou mais lágrimas. O senhor sempre me tratou como gente. Sempre foi educado, gentil. Perguntava como eu estava, como estava a minha filha. O senhor nem sabe o quanto isso importava para mim. Joaquim sentiu um nó na garganta. Coisas tão simples. Tratar as pessoas com dignidade. E para Diana, aquilo tinha significado o mundo. Diana,
Eu preciso pedir uma coisa para você. Claro, seu Joaquim, o que o senhor precisar. O doce de abóbora que você trouxe. Ele olhou para a porta que dava para o jardim. Inácio jogou no chão, mas... Será que ainda dá para aproveitar? Diana correu até o jardim e pegou o embrulho amassado. O barbante estava sujo de terra, o papel rasgado em alguns lugares. Ela abriu com cuidado e olhou o doce. Estava um pouco amassado, mas ainda intacto. Acho que dá sim, seu Joaquim. Ela trouxe o embrulho de volta. Então senta aqui comigo. Joaquim apontou para a mesa. Vamos comer juntos. Diana hesitou novamente, mas dessa vez Joaquim não aceitou recusa. Ele a pegou pela mão e a levou até a cabeceira da mesa, fazendo-a sentar no lugar de honra. Maria Flor pulou na cadeira ao lado. Mas seu Joaquim, esse é o lugar principal. Exatamente. Ele sorriu. E hoje vocês duas são minhas convidadas de honra. Joaquim pegou o doce de abóbora com as próprias mãos e provou um pedaço. O sabor explodiu em sua boca. Doce, caseiro, feito com carinho. Era infinitamente melhor que qualquer caviar caro ou vinho importado que ele já tinha provado. Está uma delícia, Diana. Ele fechou os olhos, saboreando. Exatamente como eu lembrava. Que bom que o senhor gostou. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Maria Flor tinha voltado a atacar sua fatia de bolo, agora mais relaxada. Diana comia devagar, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquela noite maluca. Diana, chamou Joaquim depois de um tempo, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta? Sim. Ele limpou a boca com o guardanapo. Eu preciso de alguém aqui na casa, alguém em quem eu possa confiar, alguém que me trate como pessoa, não como uma conta bancária. Diana piscou, confusa. O senhor está me oferecendo meu emprego de volta? Não. Joaquim balançou a cabeça. Não quero que você seja minha faxineira, quero que você seja minha família. O silêncio foi absoluto. Diana olhou para ele sem entender. Seu Joaquim, eu não... Deixa eu explicar. Joaquim se inclinou para a frente. Essa casa é enorme, vazia. E eu estou velho, sozinho. Inácio se foi e eu não tenho mais ninguém. Mas vocês se importam comigo de verdade. A gente gosta do vovô. Maria Flor disse com a boca cheia de bolo. Então venham morar aqui comigo. Joaquim olhou de Diana para Maria Flor. Essa casa tem tantos quartos. Escolham os que vocês quiserem. Façam daqui a casa de vocês também. Seu Joaquim, isso é demais. Diana estava em choque. A gente não pode aceitar. Por que não? Porque a gente não tem nada para oferecer. Vocês têm tudo para oferecer. Joaquim segurou a mão dela sobre a mesa. Vocês têm carinho, companhia, risadas, vida. Essa casa está morta há tanto tempo, Diana. Mas quando vocês entraram aqui hoje, ela voltou a respirar. Diana olhou para Maria Flor, que pulava animada na cadeira, e depois de volta para Joaquim. Ela viu sinceridade nos olhos dele. Viu solidão também. E viu esperança. Se a gente vier morar aqui, ela disse devagar, não vai ser como empregada. A gente vai viver como família de verdade. Como família de verdade. Joaquim garantiu. Você e Maria Flor vão jantar comigo todos os dias. Vamos conversar, assistir televisão juntos, celebrar aniversários, uma família de verdade. Mamãe, a gente pode? Maria Flor puxou a manga da mãe. Eu gosto do vovô. Diana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela olhou ao redor daquele salão imenso, pensou na viagem cansativa que fazia todo dia de Guaianazes, pensou nas contas que mal conseguia pagar, e então pensou em Maria Flor tendo um lar de verdade, tendo um avô que a amasse, tendo oportunidades que Diana nunca teve. Está bem, ela disse finalmente, sua voz tremendo. A gente aceita, seu Joaquim, com todo o nosso coração. A gente aceita. Joaquim sorriu tão largo que seu rosto inteiro se iluminou.
Ele se levantou e abraçou Diana. Depois, pegou Maria Flor no colo e a girou no ar, fazendo a menina rir alto. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me darem uma segunda chance de ter uma família. Eles voltaram para a mesa e continuaram comendo, agora conversando animados sobre como seria a vida dali em diante. Maria Flor já planejava qual quarto queria, falava sobre ter um lugar para seus brinquedos. Diana pensava em poder dar uma vida melhor para a filha. E Joaquim apenas olhava para as duas com uma gratidão tão profunda que doía. Ele tinha 80 anos, tinha construído um império, tinha milhões no banco. Mas só agora, naquele momento, sentado à mesa com aquela mulher corajosa e sua filha pequena, ele finalmente se sentia rico. Porque riqueza não é dinheiro, riqueza é amor, é companhia, é ter alguém que se importa se você está chorando ou sorrindo. E naquela noite, na mansão vazia do Jardim Europa, o amor finalmente transbordou. O relógio bateu meia-noite e o aniversário de Joaquim oficialmente terminou. Mas para ele, a vida estava apenas começando. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!